Falar sobre a morte nunca foi simples. A gente cresce ouvindo que é melhor mudar de assunto, que dor demais pesa o ambiente, que silêncio é mais seguro do que nomear que machuca. Mas o luto existe, mesmo quando ninguém fala dele. Nesta reportagem, a gente deixa o silêncio dizer o que ele vem tentando, que o luto é real, singular e não tem pressa, e que ouvir de verdade pode ser uma das formas mais profundas de cuidado. Bom, assim, o luto, ele é um processo, né? E aí, no meu entendimento, que cada um tem uma forma de viver. Né? A forma que eu vivi é que, com o tempo, é que você começa a compreender melhor, a lidar melhor com o luto, a entender realmente o que é o luto. Porque no momento que acontece, eu perdi a minha mãe, vai fazer 10 anos agora, em dezembro, mas é aquilo que o pessoal diz, né? O tempo passa, mas a gente não é que a saudade mude ou que a dor diminua, mas é porque a gente aprende a lidar com o luto, né? E aí, naquele momento, para mim, no momento que eu perdi ela, foi de extrema dor, mas eu me vi numa situação que eu tive que reagir um pouco diferente, né? Cada um da minha família reagiu de uma forma. Meu pai se isolou mais, meu irmão ficou mais naquela revolta, né? E eu tive que ser a força da família. Então, no momento em que aconteceu, eu meio que tive que engolir, né, o choro para lidar com as situações, organizar, porque a vida ela não para, ela não espera, né? Você sentir a dor, você viver. Uma parte muito difícil foi essa, né? Eu tinha faculdade, eu morava em outra cidade, tinha empresa da minha mãe, tinha tanta coisa assim para lidar, que aí eu tive que lidar com a vida em si. E um ano depois é que eu consegui parar para viver aquela dor. Nós somos realmente seres singulares, nós somos seres únicos, né? A forma como eu sofro se diferencia também da sua forma de sentir a respeito dessa perda. Então, o processo de estar presente, sentir, me permitir sentir, é importante para que aquele luto ele não se torne um luto complicado. Como eu mencionei, nós temos até mesmo um luto antecipatório. Eu antecipo tanto a perda que eu venho sofrendo de maneira antecipada aquela perda que ainda não aconteceu, ainda não está ali presente. Em situações em que eu vivencio um processo de câncer, em situações em que eu vivencio um indivíduo em cuidados paliativos, mas ao mesmo tempo, será que eu estou me permitindo vivenciar aquele luto? Ou eu preciso cuidar de diversas situações ao meu redor que não me fazem parar? E aí, como eu bem mencionei também até anteriormente, são diversos outros processos que nos fazem ser produtivos, que nos obrigam a continuar, a sorrir, a trabalhar, a buscar fazer outros pontos, em que não se permite parar e sofrer, parar e lembrar a respeito daquilo, parar e me cuidar também. E que por muitas vezes vai se desaguar em outras situações. Esse luto ele pode ser tão retraído ao ponto de uma situação desencadeante faz com que eu tenha um sofrimento em dobro, um sofrimento em triplo, um sofrimento muito mais intenso do que eu tinha anteriormente. Eu não vivenciei. Eu costumo dizer que hoje nada mais me abala, né? Quando você passa por uma situação extrema dessa, mas não é nem isso, é porque você passa a ver a vida com outros olhos, né? A gente vê que a vida ela é muito delicada e que é para ser vivida. E outra coisa que mudou muito, assim, na minha concepção, foi a forma egoísta de ver a vida. Desde o momento que eu acompanhei a minha mãe no tratamento, né, ela faleceu de câncer, então ela passou 3 anos lutando, e eu passei os 3 anos acompanhando ela, eu e o meu pai, assim, próximo. Então, eu vi naquele momento, né, ela faleceu na minha frente, então naquele momento ali quebrou todo o egoísmo, né, não era a minha vontade. Para mim, eu comecei a entender que ali seria um descanso dela, né, que ela merecia descansar. Então eu passei a ver a morte com esses olhos, né? Não dos olhos de quem fica, mas mais para o que aquela pessoa fez em vida, né? O que é que ela deixou. E aí eu comecei a fazer isso na minha vida. Hoje eu sou mãe, então o que é que eu quero fazer para deixar para os meus filhos? Então mudou totalmente essa concepção. A psicologia ajuda a explicar o que muitas vezes falta palavra, mas para além das teorias, o luto habita histórias concretas, cheias de interrupções, memórias e dias que parecem não ter cor. A gente não conversa a respeito da morte. A gente não diz, olha, meus documentos estão aqui, minhas senhas estão aqui. Caso aconteça alguma coisa comigo, eu tenho um plano de saúde, eu tenho um seguro de vida. A gente não fala a respeito disso. E quando acontece, precisamos passar por rituais. E esses rituais, quais são eles? Escolher um caixão.
de maneira muito prática mesmo. Eu preciso da resolutividade. Eu consigo fazer isso? Em meio a tantos tumultos, em meio a tantos processos, eu consigo vivenciar? E aí vai ter o momento da anestesia. Eu preciso tomar água para ficar bem. Eu preciso fazer algo para que eu melhore. Eu preciso não demonstrar o sofrimento que eu estou passando. Ou eu preciso ser forte para que outras pessoas vejam em mim uma base forte também. Seja um filho, uma filha, um tio, uma avó. Mas o meu sofrimento, ele é guardado no bolso. E esse bolso, às vezes, ele vai aumentar cada vez mais de tamanho e vai virar uma bola de neve do tamanho do mundo. Eu hoje vejo a forma de, assim, o luto, que ele tem que ser vivido, né? Eu pulei um ano engolindo choro, escondendo minha dor para lidar com a vida. E hoje, quando eu vejo amigos ou familiares passando pela mesma situação, o conselho que eu dou é esse. É muito ruim você encarar a situação, mas é uma dor que precisa ser vivida. Você precisa chorar, você precisa desabafar, você precisa viver aquele processo para depois você nem que superar, mas passar por aquilo, né? Porque a vida continua. Teve muito parte da minha família que não teve a aceitação, né? Eu acho que no meu caso foi melhor essa parte da aceitação, até porque eu vivi o processo com a minha mãe, né? Eu passei os 3 anos acompanhando, querendo ou não, a forma em que ela partiu. Quando é da doença, é como se a gente fosse se preparando, por mais que a gente não queira, mas a gente tem consciência, né? Então, eu tive essa aceitação e por parte deles não teve. E aí eu tentei muito aconselhar e mostrar a forma que eu estava vivendo o meu luto para que eles entendessem, porque hoje realmente é algo que não é muito falado, é um tabu, as pessoas elas têm medo de passar pelo processo. Mas quando você passa, e da minha forma que eu passei, trazendo a fé como consolo, né? Eu vivo muito a minha fé, então foi o que mais me ajudou e é o que me ajuda a falar. Então eu acabei transformando a minha dor em testemunho e em um exemplo que eu quero levar para a minha vida, né? De viver cada dia como se fosse o último e respeitando, aproveitando, amando, com fé, para que a nossa vida ela é passageira, né? Não é algo aqui que acaba aqui, na verdade, né? Para muitos a morte ela é o fim, mas para nós que acreditamos, ela é apenas o começo da vida eterna. Então, eu já tento viver isso, né, no meu dia a dia. Quando a gente vê o outro sofrendo, geralmente temos algumas expressões que são expressões muito difíceis, que por muitas vezes nós nem percebemos, né, de maneira bem consciente. Não sofre. Às vezes foi melhor para ele que ter acontecido isso, ou isso vai passar. Por vezes são falas que o outro fala sem nenhum tipo de compreensão a respeito, até pelo formato, com a intenção de dar um apoio de fato. Mas é preciso que nós lembremos que nós somos indivíduos que precisamos sofrer também. Nós não somos inundados apenas com alegrias, o sofrimento faz parte do nosso processo. E deixar que o outro sofra, permitir que o outro sofra também é algo essencial, necessário. Acolher aquele sofrimento, fazer uma escuta validada, uma escuta válida. Porque se percebe uma dificuldade na escuta, de escutar o outro, de perceber que o outro está ali também, em sofrimento. Eu hoje carrego a saudade da minha mãe, tentando lembrar de tudo aquilo que ela fez de bom na vida, né? E trazendo de exemplo a minha vida. De como ela aproveitou com os filhos, de como ela se dedicou ao trabalho. E eu penso que ela faleceu cedo, ela tinha 47 anos, mas eu penso que foram 47 anos bem vividos. Então, a gente nunca sabe quando é a nossa vez de partir ou de alguém próximo. Então, eu tento aproveitar ao máximo esses anos que a gente tem por aqui, né? E a saudade que eu tenho, eu tento lembrar disso. A gente passou por muito momento de sofrimento durante o processo, mas eu tento trazer isso como um aprendizado e como um fortalecimento, mas eu tento olhar para o lado, não é que existe um lado bom, mas é você tirar proveito, né, daquele momento de dor, você trazer algo que possa somar, até porque a gente não consegue excluir a dor, a gente não consegue excluir a saudade, as lembranças, então lembrar do que é bom, né? Eu lembro muito que nos últimos dias que nós passamos juntas, assim, eu dizia todos os dias que amava minha mãe, o quanto eu sentia orgulho, quanto eu queria estar. Às vezes ela dizia, né, a gente estava no hospital, era bem cansativo, ela dizia, vai para casa descansar, eu não, quero estar do seu lado, quero cuidar. Então, assim,
é algo que também ameniza um pouco a dor. É você saber que você fez tudo aquilo que cabia fazer, né? Que podia ser feito. Então eu tentei ao máximo, tanto eu como meu pai que estava lá, a gente tentou ao máximo suavizar tudo para ela. Não era pra gente que a gente estava fazendo aquilo, né? Mas acaba que depois que ela parte, fica pra gente, né? Nós não fomos ensinados a sofrer, a mencionar e validar nossas emoções, nem ao menos reconhecer. Então a gente guarda ali no potinho, parece aquele potinho ali, tem uma chave que a gente joga fora essa chave, e ali vai sendo guardado várias emoções que não foram bem elaboradas. E a gente começa a ter um processo de sublimar essas emoções. Como? Eu vou descontar em algum formato. O sofrer é importante. Nós temos que amar como se fosse o último dia, cuidar um dos outros como se fosse o último dia, aproveitar com responsabilidade e deixar o exemplo. Eu costumo dizer que a minha mãe, a maior herança que ela deixou para mim foi o exemplo. Então é assim que eu lembro dela todos os dias, né? E é assim que eu quero que o meu filho, o meu irmão, o meu pai, lembrem de mim também um dia, né? Quando chegar a minha hora. Que eu me reconheça também uma pessoa que eu possa vir a pensar sobre, a refletir sobre, me expressar, dizer para o outro. Que eu também possa buscar ser acolhida também. E quando não mais, por que não buscar ajuda? Uma ajuda de profissionais, né, capacitados para tal. Então eu preciso validar os meus sentimentos. E isso é algo que não se aprende na escola, isso é algo que a gente não aprende, nós vivenciamos isso ao longo da vida. Mas são aprendidas, mas por que não me deixar permitir vivenciá-las? Eu preciso vivenciar aquilo. Então a mensagem que eu deixo nesse sentido são diversos lutos que vão nos atravessar, mas que elas possam ser trabalhadas, que elas possam ser também realmente sentidas. Cada pessoa encontra seu modo de seguir, pela fé, pela terapia, pelos amigos, pela família ou simplesmente pela insistência da vida que o chama de volta. Se você está vivendo luto ou caminhando ao lado de alguém que esta reportagem seja um respiro. Você não precisa apressar sua dor, você não está só.